Deus trouxe uma palavra ao meu coração para a sua vida. Algo que eu sempre enfrentei e eu acredito que como cristão todos nós enfrentamos a mesma coisa. O tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é sobre o processo da espera. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 39. E eu quero ler com você apenas os 4 primeiros versículos. Gênesis 39, versículo 1 que diz: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Eu te convido a nesse momento fechar seus olhos aí na sua casa e pedir para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu não tenho nada para te entregar, mas aquele que é dono dessa palavra, ele é capaz de ir aonde a psicologia não vai, de ir aonde a medicina não vai, e a palavra de Deus diz que ela é poderosa para ir na divisão da alma e do espírito e cumprir aquilo pelo qual ela foi designada. Então fecha seus olhos nesse momento e peça: Espírito Santo, Espírito de Deus, fale ao meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. Que todo impedimento que me incapacite de ouvir a tua voz caia por terra agora. Eu quero estar sensível ao teu espírito, sensível ao teu direcionamento, sensível àquilo que tu queres falar comigo hoje. Fala comigo em nome de Jesus. Amém? E essa palavra, o processo da espera, primeiro eu gostaria de destacar o que é o processo, né? Como cristão, todos nós vamos passar por processos. E eu fui buscar a origem dessa palavra lá do latim, que significa procedere, que é o ato de avançar, de ir para frente. Pro mais cedere é um conjunto sequencial de ações que te levam a um objetivo comum. Isso é processo. E quando a gente fala dos processos de Deus, não é diferente. Acredite, Ele vai permitir que você passe por situações que têm um único objetivo inabalável: estabelecer na sua vida não o que você quer, não as tuas vontades, mas estabelecer na sua vida o seu propósito. E o propósito do Senhor será estabelecido na sua vida. Esse é o objetivo do processo. O processo não é para que a tua vontade se realize, mas para que a vontade e o propósito que Deus tem para a sua vida seja estabelecido. Eu digo que processo é como se fosse uma ponte pela qual nós temos que passar para chegar na promessa. Não adianta querer chegar na promessa e achar que quando a palavra é liberada você vai receber do dia para a noite. Quem dera. Mas existe um processo para o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. E eu diria que é uma ponte que é necessária, não é opcional. Essa ponte é necessária, não é opcional. Você precisará passar pelos processos para chegar na tua promessa. E para cada processo, Deus tem uma profundidade e uma dimensão. O processo que eu passo não é o mesmo da Dani. O processo que eu passo não é o mesmo da Patrícia, o mesmo da pastora Mari. Cada um tem o seu processo e a sua profundidade. Porque quando Deus quer tratar o homem, Ele sabe exatamente qual a torneira que Ele tem que fechar.
Em algumas pessoas Deus vai tratar na vida financeira. Em algumas pessoas Deus vai tratar no casamento. Em algumas pessoas Deus vai tratar com os filhos. Mas para nos tratar, Deus sabe aonde Ele tem que fechar a torneira. Você está entendendo? Porque Deus, Ele sabe aonde Ele precisa tratar no nosso interior. Para que a gente seja apto para receber a promessa e viver o propósito que Ele tem para a nossa vida. E deixa eu te dizer, esse processo, ele permite que você, quando você dá o primeiro passo nesse processo, você vai começar de um jeito, mas você não vai terminar do jeito que começou. Você entra de uma maneira, mas você sai do processo diferente. Você entra de um jeito, mas você sai do processo lapidada, quebrantada, humilde. Porque Deus, quando Ele dá uma promessa, Ele pode te dar a promessa. Você está com um caminho errante, mas para receber o cumprimento da promessa, você tem que estar certo. Para receber a promessa, você pode estar cheio de você mesmo. Mas para viver o cumprimento da promessa, você tem que se esvaziar. Entende? E é exatamente o processo que vai trabalhar em você aquilo que Ele precisa para estabelecer na sua vida as suas promessas. Você vai começar de um jeito e vai terminar de outro. E isso é tão maravilhoso, porque o tema que está sendo abordado por esse ministério tão lindo é chamado Transformadas pela Palavra. Sabe, não é liberta, porque Deus liberta. Não é mudada pela palavra e não é melhorada pela palavra. É transformada. Sabe por quê? Só a palavra tem a capacidade de alterar a nossa natureza. O que é mudar, Jennifer? Eu peguei esse iPad aqui, ó, e coloquei aqui. Eu mudei. O que é melhorar? Eu coloquei uma capinha para proteger e eu melhorei. Agora, o que é transformar? A Bíblia diz que a natureza anuncia a glória de Deus. Não tem como você olhar para um pôr do sol, não tem como você olhar para a natureza e não ver Deus. Ele é o primeiro e maior evangelista. A Bíblia diz no Salmo 19 que os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. E falando da natureza, sabe qual exemplo de transformação é a metamorfose que uma borboleta vive? Veja, ela vem como uma lagarta, rastejando, feia, cheio de pelinho. Mas ela vai passar por um processo, uma metamorfose, uma mudança de natureza, uma mudança de mentalidade, uma transformação. E ela vai passar por um processo de solidão, casulo, parece que até morreu. Mas você não está morta, não. Você pode ter começado a sua caminhada rastejando, mas assim como a borboleta, você vai terminar esse processo voando. E é assim que Deus vai te transformar. Quem te viu antes vai ter que te conhecer de novo, porque você não vai ser a mesma. A sua natureza vai ser transformada. É como está escrito no Salmo 1. A Bíblia diz que aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que não tem prazer no caminho dos ímpios, mas antes tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que faz é bem sucedida. Essa mulher foi transformada, porque o prazer dela mudou. O prazer dela está nessa palavra. O prazer dela não está mais na roda dos escarnecedores, não está mais em alianças que te atrapalham e te afastam do Senhor, porque você vai poder dizer: eu fui transformada. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só Deus, só o Evangelho pode transformar a vida de uma pessoa. Entende? Só a palavra pode te transformar. E o objetivo desse processo é transformar você e te preparar para voar alto, assim como uma borboleta voa.
é gerar em você essa metamorfose. Quer desenvolver um hábito diário de oração, fortalecer seu relacionamento com Deus, experimentar uma vida espiritual mais profunda e significativa? As estratégias do diário de oração do Quarto de Guerra ajudam a manter foco, motivação e a disciplina necessários para alcançar metas e objetivos. Clique no primeiro link da descrição.